Paz do Senhor, meus amados irmãos, olha eu aqui mais uma vez para deixar aquela palavra cristã para você, aquela palavra de edificação para a sua fé, de crescimento espiritual para a sua vida. E eu tenho certeza que a palavra que eu irei dizer aqui vai tirar muitas dúvidas e vai abrir a tua visão espiritual para que tu consiga entender e compreender coisas que às vezes Deus fala com você através de profecias, através de visões, de revelações, às vezes até no meio das noites. E às vezes você não entende o que aquilo significa, o que verdadeiramente Deus estava querendo dizer para você e falar com você através daquela mensagem, através dessa live, através desta palavra. Eu tenho certeza de que Deus vai abrir o leque espiritual da tua visão espiritual, para você começar a compreender e a entender as revelações divinas, a compreender e a entender as simbologias dentro da Bíblia Sagrada. Meu intuito aqui é começar uma série de lives que vão falar sobre simbologias bíblicas, através de 4 símbolos que a Bíblia usa em alguns livros proféticos. E esses símbolos que a Bíblia usa nesses livros proféticos são alguns animais que a palavra de Deus nos apresenta e que tem um grande peso de revelação dentro da cultura judaica e, além de dentro da cultura judaica, também nas próprias culturas daqueles povos antigos. E por base disso eu tenho certeza que você adquirirá entendimento e conhecimento de coisas espirituais que vão fazer você ter mais discernimento daquilo que Deus fala com você através de visões e revelações. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de fazer primeiro uma rápida oração para que Deus possa assim abençoar a sua vida de uma forma grandiosa e por base disso nós venhamos compreender o que Deus tem para falar conosco através da sua santa, majestosa e poderosa palavra. Amém? Senhor Jesus, eu me elevo à sua presença e quero te agradecer e te magnificar pela vida de cada um que está vendo essa live e daqueles que ainda irão de ver. Deus, guarda cada um, dá livramento a cada um, desfaz as obras do inferno e do diabo contra a vida de cada um. Senhor, nos abençoe de uma forma poderosa, transcendental e majestosa. E em nome de Jesus Cristo, que a sua presença acompanhe eles. Fala conosco, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar. E que assim o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, amém. Aí, voltou. Meus amados irmãos, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês se encontra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 46. O versículo é o de número 11. Amém? Isaías, capítulo de número 46, versículo de número 11. A palavra de Deus fala assim conosco: que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho de terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu determinei e também o farei. Eu repito o texto, preste atenção. Que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do seu conselho. Esse texto aqui em específico, eu gostaria que você prestasse minha atenção, porque é uma ministração mais de conhecimento. Está se referindo a uma profecia específica, e é uma profecia que diz respeito aqui a nada menos e nada mais do que um homem chamado Ciro, Ciro o Grande, que foi o grande rei do Império Medo-Persa, diz a Bíblia Sagrada. Este rei, por sua vez, foi levantado por Deus para bater uma grande nação, que se chamava Babilônia, na verdade um império, não é uma nação em específico, é um grande império, uma vastidão de território ali, que abrange vários continentes e que tem um governo por sede, era a Babilônia, e que por sua vez foi levantado por Deus para esse tempo e para a destruição daquela determinada nação que havia afligido o coração de Deus. Deus, quando chama esse homem chamado Ciro, se refere a ele como a ave de rapina. Isso que é interessante no contexto aqui da profecia. E é bem verdade que as profecias são recheadas de simbologias, e essas simbologias têm significado para nós. Por que é que Deus chama Ciro de sua ave de rapina? Interessante acentuar isso, porque ele não é a única vez aqui que esse animal é apresentado como símbolo de alguma ação divina. Quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, ele vai dizer que o querubim, que é nada menos e nada mais do que uma classe de anjos que representa o governo de Deus em um lugar, porque todas as vezes que os textos dizem respeito ao governo de Deus, você vai perceber que esses seres estão presentes lá. Tanto da Arca da Aliança, sobre a tampa do propiciatório havia querubins, como também quando João ele vê no Apocalipse o grande trono de Deus, ele vê querubins ao seu redor, e o próprio Ezequiel vê esses querubins, e as características desses seres são interessantes, porque a Bíblia Sagrada diz que esses seres, os querubins, ele tem rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia.
Eis aí de novo a ave de rapina mais uma vez presente. Interessante, não? Eu acho muito profundo essas simbologias. E aqui nesse texto sagrado em específico, a Bíblia diz que Deus chama esse homem, Ciro, de ave de rapina. Mas João, o que significa essa ave de rapina dentro dos contextos das simbologias nas profecias? A ave de rapina, ela tem N tipos de simbologias dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou pegar uma ave de rapina em específico para você compreender o que Deus diz através das profecias, através deste animal. Eu vou pegar nada menos e nada mais do que a águia. A águia, ela tem determinadas características que fazem com que essas características possam ser usadas aqui dentro do contexto desse indivíduo. Primeira característica, a águia vê o que ninguém vê. A visão dela é um dos principais símbolos que caracteriza uma águia. Segundo ponto, ela voa. É muito forte isso e é bem evidente. E terceiro ponto, a águia, ela enfrenta adversários que outros animais não conseguiriam enfrentar. Quando Deus ele levanta Ciro e quando ele estabelece Ciro como seu servo para o cumprimento de uma profecia, a Bíblia Sagrada diz que Deus o levanta para fazer aquilo que é impossível. Naquela época, dentro daquele contexto, destruir o império da Babilônia era algo impensável na mente de vários homens e de vários indivíduos. Se você ler registros históricos daquela época, você vai ver que haviam vários cânticos que exaltavam a grandiosidade da cidade de Babilônia e que acreditavam que ninguém poderia transpor aquela cidade e destruí-la. Mas Deus disse que levantaria um homem chamado Ciro para poder fazer o que ninguém faz e para poder ir aonde ninguém vai. Eis a simbologia da águia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui. Esse símbolo desse animal em específico, a águia, ele representa uma unção, uma graça, uma autoridade, uma chamada, uma capacitação dada por Deus a um indivíduo para ver o que ninguém vê, para fazer o que ninguém faz e para ir onde ninguém vai. É esse o grande símbolo da águia aqui nesse contexto sagrado. Eu não sei se você está entendendo. Aqueles povos antigos, os povos da antiguidade, os povos ali do Antigo Oriente e também da Ásia Menor e dentre tantas outras regiões ali também da Eurásia, eles utilizam esse animal como um símbolo desse tipo de coisa. Todas as vezes que um grande império era levantado e que se expandia muitas vezes por vastos territórios, a simbologia que esses povos utilizavam era a águia. Eu acho muito interessante isso. Lá em Portugal existe uma rotatória que se chama Rotatória da Boa Vista. Lá eles chamam de Rotunda. Rotunda da Boa Vista. Na Rotunda da Boa Vista tem uma coluna. No meio dessa coluna, lá em cima, tem a imagem de um leão pisando sobre uma águia. Eu achei muito bonito aquilo e fui pesquisar o que é que significava aquilo. E ali é nada menos e nada mais do que um lembrete que os portugueses fizeram daquilo que a Inglaterra fez contra a França. O Império Francês começou a crescer e a se expandir sobre toda a Europa e começou a se propagar até as regiões da África, chegou até o Egito. Por isso o Império Francês era representado como uma águia, porque ia onde ninguém ia, via o que ninguém via e fazia o que ninguém fazia. Então os povos representaram ele como uma águia, mas aquela rotunda deles botam como um leão pisando sobre essa águia. Por que um leão pisando sobre uma águia? Porque quando chegaram ali nas regiões da Península Ibérica para poder invadir em Portugal, diz a história que a Inglaterra bateu de frente através das suas frotas navais contra os franceses e conseguiram impedir que eles invadissem a Inglaterra e expulsaram eles também da Península Ibérica, ou seja, o leão, que é um ser territorial, que fica em um único lugar, ou seja, a Inglaterra, uma ilha, pisa sobre a águia, que é aquela que se propaga sobre outras regiões da terra. Eu não sei se você está entendendo a simbologia que a Bíblia usa desse animal, da águia, profeticamente falando. Eu repito, é aquilo que vê o que ninguém vê, que vai onde ninguém vai e que faz o que ninguém tem coragem de fazer. É por isso que Deus, quando chama Ciro em Isaías, capítulo de número 44, no versículo de número 28, diz assim: que diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém ser edificada. Ou seja, ninguém impediria Deus de cumprir o propósito a qual ele tinha estabelecido de cumprir através de Ciro. Ninguém impediria Ciro de fazer aquilo que Deus havia determinado ele de fazer, porque sobre ele estava uma unção como de uma águia. João, não estou entendendo ainda, eu vou explicar para você. A águia vê o que ninguém vê, porque a visão dela leva ela a alcançar aquilo que outros não conseguem alcançar. Isso é muito forte. Um leão, ele consegue cheirar a sua presa, ele sabe mais ou menos localizar onde ela deve estar ali pelo seu faro.
mas ele não tem a precisão correta de onde ela está, porque ele não consegue a ver. Além disso também, o urso faz isso, os lobos fazem isso, os animais domésticos também, como cães e gatos, eles também conseguem fazer isso. Eles farejam, mas é meio abstrato o local onde está a presa dele, porque ele não consegue ver. A águia, ela vê. A águia consegue ver até quilômetros de distância dela. Ela consegue localizar e saber um ponto específico de onde atacar a sua presa. Naquela época, dentro do Império Babilônico, ninguém conseguia ver a queda do Império Babilônico. Todos diziam: intransponível é esta cidade. Seus muros não podem ser escalados e seus portões não podem ser destronados. Mas de repente Deus levanta um homem chamado Ciro, a ave de rapina, a águia de Deus, que consegue ver o que ninguém vê. Ele vê falhas nos portões de Babilônia. Ele vê fraquezas dentro do grande império. Ele vê a possibilidade de abater o maior governo do mundo. Eu não sei se você está entendendo o que é que Deus está falando nesse lugar. Tem gente que tem essa graça, irmão. Tem gente que tem essa unção. Tem gente que tem essa apoteose de Deus. É como se fosse uma águia. O cara consegue ver coisas onde ninguém vê. Ele tira projetos de onde ninguém tira. Ele consegue ver fragilidades onde ninguém vê. Ele tem visões onde ninguém tem. É porque há uma graça sobre ele, uma capacidade de Deus, que faz ele parecer uma águia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Além da águia ver o que ninguém vê, ela vai onde ninguém vai. É fato isso. O leão é territorial. Leões são animais extremamente territoriais. Por serem extremamente territoriais, eles ficam somente em um único lugar. Eles defendem o território deles, mas a águia não. A águia, ela consegue ir além do território já pré-estabelecido para ela. Eu não sei se você está entendendo. Quer que eu dê um exemplo de um homem, além de Ciro, que realmente foi levantado como uma águia? Paulo. Eu vejo Pedro como um leão. Um homem que tem autoridade. Um homem que tem muito poder. Um homem que tem graça de Deus, mas que fica só no lugar. Ele faz a igreja em Jerusalém prosperar. Ele faz os crentes de Jerusalém crescerem em Deus, mas ele só fica lá. Paulo é diferente. Paulo, ele tem uma unção que capacita ele a ir além. Ele prega aqui, ele prega ali, ele prega acolá. Uma vez Paulo está na Grécia, outra ele já está na Macedônia, no outro mês o homem já está na Ásia Menor. Os projetos de Paulo se expandem além dos seus limites, porque sobre ele há uma autoridade do Espírito que faz ele ver o que ninguém vê, projetos que ninguém consegue ver, mistérios que outros não entendem e vê, e por causa disso ele vai onde ninguém vai. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso, porque Deus levanta pessoas com essa graça. Você sabia disso? Já viu aquele tipo de pessoa que parece que Deus colocou uma estrela na testa dele, né? O indivíduo, aonde ele vai, parece que as coisas prosperam. O indivíduo tem visão em tudo, tem revelação em tudo. Onde todo mundo vê problema, o homem botou, ele já sabe a solução. É unção de águia, meu irmão. Irmão, isso aí é heresia que você está falando, negócio de unção de águia. Vai ler Isaías capítulo de número 45, Isaías capítulo de número 46, para você entender como é que Deus chama Ciro. Ele diz: é minha ave de rapina e fará tudo que me apraz. Ele usa essa simbologia da ave de rapina para poder dizer aquilo que Ciro faria: veria o que ninguém veria, iria onde ninguém iria e faria o que ninguém faz. Deus o deu essa capacidade, e unção é capacidade de Deus, para quem não sabe. Irmão, é muito profundo isso aqui. Essa revelação, se tu pegar, se tu entender, meu irmão, você vai conseguir discernir muita coisa que Deus fala com você. Porque tem muito irmão que tem sonho, tem revelação, tem experiência com Deus, recebe ele a profecia de um irmão, recebe ele a profecia do outro irmão, e aí o que acontece? Ele não entende. Ah, irmão, vi eu uma graça descendo sobre ti, e vi também sobre ti como se fosse as asas de uma águia te cobrindo. Tu tem que entender as simbologias proféticas à luz da Bíblia, para você entender também o que Deus está falando com você. E esse é o intuito dessa live, usando o primeiro ponto, depois gravaremos outras lives sobre outras simbologias, sobre o símbolo desse animal dentro da cultura judaica, da águia. Ciro conseguiu ir aonde ninguém foi. Ele unificou dois impérios. Ele pegou o império dos Medos e pegou o império dos Persas, e juntou um só, Império Medo-Persa.
e foi aonde ninguém foi. Ele começou a propagar ali desde a Ásia, o seu império foi propagando, até que ele chegou ali nas regiões ali do Crescente Fértil, né? Entre o rio Tigres e o Eufrates, a Babilônia. E ele conseguiu derrubar o maior governo que tinha no mundo. Ele foi onde ninguém foi. Deus o levantou como uma águia. Não sei se você está entendendo, meu irmão, um mistério aqui que Deus está falando com você. E além de tudo isso, João, me diga, ele conseguiu se propagar como uma águia se propaga. Porque pelo fato da águia voar, ela consegue ir aonde outros não vão. E consegue ver o que outros não veem. Mas uma coisa interessante acerca de uma águia. A águia, ela tem coragem de fazer o que ninguém faz. Irmão, é só botar vídeo na internet, né? Já viu? Eu gosto muito de documentários. Eu gosto de ver documentários sobre a vida natural. E você vai ver nada menos e nada mais do que águias batendo de frente com leões. Águias batendo de frente gaviões com ursos. Você vai ver águias batendo de frente nada menos e nada mais do que com lobos e matando lobos. Elas têm coragem de enfrentar adversários maiores e mais fortes do que ela. Aleluia, não sei se você está entendendo. É uma intrepidez que Deus deu a elas. Salmo de número 19 diz assim: os céus proclamam a tua glória, Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. A natureza, irmãos, ela manda uma mensagem para nós acerca das grandiosidades do caráter de Deus e da forma como ele age nas nossas vidas também. A natureza conclama os mistérios de Deus. Tanto que Paulo, no capítulo de número 1 de Romanos, da Epístola aos Romanos, ele diz que nenhum homem é indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza, ela resplandece a mensagem da cruz. A Bíblia diz que a natureza, nas suas características, os animais e todos os sistemas juntos, eles trazem uma mensagem divina por trás de tudo aquilo que acontece. Eis a mensagem da águia. Ela enfrenta aquilo que outros não têm coragem de enfrentar. Eu não sei se você está entendendo. Eu vejo muito essa graça na vida dos outros cristãos, os cristãos mais antigos. Os homens não tinham medo de nada. Eles não tinham medo se iriam ser assassinados, não tinham medo se iriam ser transpassados, não tinham medo se seriam ali espancados, seriam apedrejados ou seriam queimados vivos. Eles cumpriam o propósito que Deus estabeleceu. Eles nada temiam, porque eles sabiam da capacidade que Deus havia os dado. Ciro, quando ele se levanta para poder enfrentar o grande império de Babilônia, ele não teme. Ele junta o seu exército e sabe da capacidade que ele tem. E por base dessa capacidade, ele vai e derruba o maior governo que havia naquela época. É essa autoridade que Deus está falando aqui. Essa autoridade que Deus levantou esse homem, Isaías capítulo de número 45, 46. Eis que chamo do Oriente a minha ave de rapina. Deus levantou Ciro para ver o que ninguém vê, para fazer o que ninguém faz, para ir onde ninguém vai, e ter coragem de fazer o que ninguém fez também. Essa intrepidez, essa coragem, irmão, é característica da essência de Deus na vida de determinadas pessoas. Paulo foi de um homem tão intrépido, de uma forma que nos surpreende. O indivíduo tinha coragem de entrar em lugares onde outros não tinham coragem de entrar. Talvez uma pessoa pudesse dizer: não, aí Paulo é muito perigoso. Aí verdadeiramente, se você entrar neste lugar, vão te apedrejar, vão te humilhar, vão te maltratar, vão fazer com você coisas terríveis. Ele dizia: que me importa essas coisas, eu quero proclamar a palavra. Ai, é autoridade de águia, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo. Oh, glória! Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Vamos lá para o livro do profeta Ezequiel, irmãos. Eu acho isso aqui muito interessante. Livro do profeta Ezequiel. Aqueles que puderem aí nas suas casas abrirem também para ver se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Eu vou trazer aqui para vocês um significado dentro da simbologia do que ele viu na visão dele, também dizendo respeito à questão da águia, certo? Para vocês entenderem um pouco o contexto das questões proféticas. E assim vocês saberem até discernir sonhos que Deus dá a vocês, ou revelações que entregam a vocês. Ezequiel capítulo de número 1, amém? O versículo de número 8, amém? Versículo 5, diz assim a palavra de Deus, Ezequiel capítulo de número 1, verso de número 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais,
E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homens debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, 4 ao todo. E uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Observe a simbologia bíblica. Ela mostra um querubim, um ser angelical, um ser transcendente, um ser espiritual, que todas as vezes que eles aparecem, estariam diretamente relacionados ao governo de Deus. Nesta visão, Ezequiel ele vê o trono de Deus e um ser sentado, que é o próprio Deus, pegando fogo. Juntamente com o trono de Deus estão abaixo dele os querubins. João também vai ver esses seres quando ele tem a visão no capítulo 5 do trono de Deus em Apocalipse. E ele vê ao redor do trono querubins também, cada um animal diferente. Um deles era até uma águia também, isso é interessante de nós acentuarmos aqui. Também a Bíblia Sagrada diz que sobre a Arca da Aliança havia uma tampa de ouro, que era chamada de propiciatório, que representa o trono de Deus. E sobre o propiciatório 2 querubins, com asas como que de águia cobrindo o propiciatório. Olha a águia aí de novo, olha a ave de rapina aí de novo, olha o pássaro aí de novo, a simbologia. Não sei se vocês estão entendendo. Dentre tantas as simbologias, meus amados irmãos, que representam o querubim também, ele está aqui nada menos e nada mais trazendo características do que Cristo teria na vida dele, aquilo que ele cobra de nós e aquilo que tem aqueles que têm o reino de Deus na sua vida. Como assim, João? A simbologia do querubim é nada menos e nada mais do que isso. Quando o governo de Deus é presente no lugar, aqueles que fazem parte desse governo têm essas características. Rosto de homem, que na simbologia dos judeus é a sabedoria. Rosto de leão, que representa a autoridade. Rosto de touro, que representa poder. E rosto de águia, que representa a intrepidez, a coragem, a capacidade de ver o que ninguém vê, ir aonde ninguém vai e fazer o que ninguém faz. De onde foi que você tirou isso? Da cultura judaica. Eles creem nisso. Amém? Existem diversos livros que você pode ler acerca deles. Disso, um dos livros que fala muito sobre a cultura judaica, eu recomendo vocês lerem, se chama Desvendando o Código Judaico. Desvendando o Código Judaico é um livro fantástico para você entender muitas dessas questões culturais do povo judeu e compreender o que a Bíblia diz acerca desses símbolos. Outro símbolo que é utilizado também, as asas da ave de rapina, para você entender e compreender o porquê que Deus usa essa característica de ir aonde ninguém vai, está lá no livro do profeta Daniel. Deixa eu ver aqui se eu acho a referência perfeita para vocês. Daniel, capítulo de número 7, amém? O versículo de número 6. Daniel, capítulo 7, verso de número 6, olha o que a Bíblia diz. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha aí de novo o símbolo da ave de rapina, dos animais que voam, as asas novamente, que vai onde ninguém vai. Inclusive, esse símbolo da asa é exatamente isso, é ir aonde ninguém vai, dentro desse contexto. Daniel ele tem a visão de alguns animais. Cada um desses animais eram bestas. O que são bestas, para quem não sabe? Geralmente aqui é um conteúdo para você aprender e saber pregar também, não falar besteira, viu? Para todos que estão ouvindo, besta não é só aquele bicho que sobe lá das águas no Apocalipse, não. Quando se fala de besta, as pessoas elas logo pensam lá na besta velha no Apocalipse do Satanás. Besta não é isso. O que é uma besta? É um ser mitológico, por assim dizer, que era utilizado pelos povos antigos para trazer determinadas histórias e simbologias. O que é uma besta? São seres híbridos. É como se fosse, por exemplo, assim, um cachorro com cabeça de gato e cauda com a cabeça de cobra. Então são seres misturados. Isso são bestas, entendeu? É como se fosse a quimera da mitologia grega. Não sei se você já ouviu falar, que é como se fosse um leão com cabeça de carneiro, entendeu? Então isso são bestas. São animais misturados e que tem por trás deles ali simbologias. Isso são as bestas. E Daniel ele vê algumas bestas, né? E essas bestas elas têm significados nas visões a qual ele tem.
E uma delas é esse leopardo aqui. Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Olha que coisa interessante. O que significa isso? A Bíblia Sagrada já nos dá a entender que era o Império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o filho de Filipe II da Macedônia, um rapaz que até seus 28 anos de idade, se não me engano dominou quase todo o mundo antigo. Ele dominou quase todo o mundo antigo, irmão. Você sabe o que é isso? Com 26 anos de idade, 28. Ou seja, ele foi aonde ninguém foi. Por isso que é simbolizado aqui o leopardo. Leopardo é a velocidade com que o império dele se propagou. Foi muito rápido. É uma das principais características desse animal. As asas como que de águia, quer dizer que foi muito rápido que ele se propagou em lugares muito vastos. E as 4 cabeças do leopardo representam a divisão que teve posteriormente no Império de Alexandre entre seus 4 generais. Observe como a simbologia dos animais, elas têm uma mensagem para nós. E é isso que eu estou querendo falar para você nessa live, focando mais na águia. Juntei esses textos de Ciro o Grande, que foi um homem que conseguiu ir aonde ninguém foi, derrubou o grande império da Babilônia, profetizado em Isaías 44, 45 e 46. Falei também de Ezequiel, que ele vê essas características da águia também nos querubins. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, também vemos as águias novamente, com esse mesmo tipo de simbologia. E aqui mais propriamente, muito mais explicitamente, no capítulo de número 7, verso de número 6 de Daniel, com essa simbologia de novo. A águia, a ave de rapina em si, o pássaro, quando é simbolizado aqui dentro da Bíblia, é aquele que vai onde ninguém vai, faz o que ninguém faz e vê o que ninguém vê. Irmão, essa graça Deus dá a alguns. E até os dias de hoje, como Deus não muda e permanece sendo fiel, Ele ainda continua fazendo a mesma coisa. E eu creio que Deus ele se move mediante a mensagem a qual Ele dá em sua palavra. E se essa é a palavra que Deus tocou no meu coração em trazer para você, eu creio que é porque Ele tem um mistério com aqueles que estão vendo essa live em relação a isso. E Deus queria que você entendesse isso, sobre essa graça, esse tipo de mover do Espírito, que é manifesto na vida de algumas pessoas, que leva elas a ver o que ninguém vê, fazer o que ninguém faz, ir aonde ninguém vai e ter coragem que ninguém tem. Que Deus te use dessa forma. Da mesma forma que Deus pegou Ciro nas incertezas da vida e fez ele ver a possibilidade de se tornar um grande imperador, e destruir a Babilônia, fez ele chegar até perto da Grécia, o território dele, e fez ele derrotar reis que ninguém derrotaria. Da mesma forma que Deus pegou Paulo e deu a ele a visão de evangelizar os gentios, de ir até Europa, Ásia e outros locais do mundo e fazer o que ninguém fez, que Deus te use como uma águia. Vai-se quebrará, aleluia! Que Deus te dê essa graça, irmão. Que Deus te dê essa intrepidez. Que Deus te dê essa autoridade, essa unção de fazer o que ninguém faz, de ter coragem de ir onde ninguém vai e de ver o que ninguém vê. E eu digo, geralmente esse pessoal é muito admirado. Quem tem esse tipo de graça é muito admirado, porque geralmente são pessoas que estão em lugares de destaque. É fato, irmão. Você chegar num lugar onde as pessoas só veem problema e o cara vê solução, até no meio profissional, meu amigo, é tudo que um chefe quer. No meio de uma empresa, você quer contratar aquele que tem melhor resolução de problemas. É fato isso. Quem tem olhos de águia vê o que ninguém vê. Eu não sei se você está entendendo o mistério desse manto aqui de graça. Ter coragem de fazer o que ninguém faz. Dentro do meio empresarial, é bem verdade que para poder investir, para poder andar ali no meio, você tem que ter coragem. Ter coragem, às vezes, até mesmo de se arriscar onde ninguém se arriscaria. A águia faz isso. Então essa graça, essa autoridade, você percebe que Deus dava a reis. Não era só uma questão de quesito espiritual. Ela também trazia uma graça no quesito monetário também, na vida secular. E que Deus faça isso na sua vida, irmão. Mas que Deus faça isso para a glória dele. Que essa graça, que essa autoridade repouse sobre você, não para o seu louvor, não para você se aparecer, porque tem muita gente que é assim. Tem muita gente que quer as coisas de Deus para aparecer. Para você Deus não vai dar nada, eu já digo claro isso. Porque ninguém suplanta a glória de Deus, toda honra e toda glória é dada a Ele. Mas se for para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor, que o Senhor derrame sobre a tua cabeça essa autoridade, essa unção, esse mover dele na tua vida. Que Deus te use como uma águia. Meus irmãos,
essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu já vou gravar uma live, como geralmente eu faço, né? De perguntas e respostas, só responder algumas perguntinhas, porque eu deixo elas gravadas para as pessoas que me fazem muitas perguntas, certo? E às vezes eu não tenho tempo de responder, às vezes não fica muito esclarecido algo, e aí eu faço ali aquela live de perguntas e respostas para deixar para as pessoas já ali salvo, para quando ela quiser ver, se tem uma pessoa que faz a pergunta para ela, ela manda a live para outra pessoa, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. Eu gostaria de finalizar essa mensagem dizendo para vocês um homem que mais manifestou essa unção. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus, ele viu o que ninguém viu. O que foi? A possibilidade de salvar a humanidade. Jesus teve coragem de fazer o que ninguém faria. Abriu mão da sua própria glória e veio ao mundo como um homem. Jesus foi aonde ninguém poderia ir. Foi até a cruz para poder pagar pelos meus e os seus pecados. E Jesus, além de tudo isso, meu filho, teve a coragem de fazer o que ninguém faz. Morrer por mim e por você e ressuscitar para te dar salvação. Jesus é a maior ave de rapina de Deus. Jesus é o grande profeta. Jesus é o Salvador. Jesus é o próprio Deus. E é Ele que quer transformar a sua vida. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Eu não sei o que é que você pratica, o que é que você faz, ou qual foram os erros, ou a culpa que está na sua mente. Mas eu quero dizer que para você receber Jesus, você não precisa ser santo. Você precisa ser santo. Você precisa de Jesus para poder ser santo. Amém? Então, abre o teu coração e faz uma oração comigo dizendo assim: Jesus, eu erro, eu peco mesmo, mas eu quero ser melhor, me ajuda, entra na minha vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Então você que está em casa, crê que está precisando ter uma comunhão com Deus maior, está precisando se reconciliar, você também aí que está em casa, que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, está em pecado, mas quer ser uma pessoa melhor, quer Deus mais na sua vida, repete essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, me perdoa, me lava, me faz uma pessoa melhor. E Espírito Santo, se apodera de mim. Eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor, abençoa a vida de cada homem e de cada mulher nessa live. Aqueles que viram e estão vendo ainda verão. Sejam guardados e protegidos pelo Deus de Israel. Que as intervenções e atuações das trevas sejam queimadas, quebradas, abaladas e desfeitas. E em nome de Jesus Cristo, a bênção e a vitória de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa live com quem você acredita que deve vê-la. E que Deus abençoe vocês de forma grandiosa em nome de Jesus. Já já eu volto com a de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, pessoal, qualquer coisa que seja, uma dúvida que vocês têm da Bíblia, uma dúvida que alguém perguntou para vocês, manda para mim ou no direct ou no meio dos comentários da live, que já já eu vou colocar, viu? Levi, você está mais do que convocado, você tem que participar dessa live. Deus abençoe vocês, pessoal. Fica no fogo.